Fala aí, pessoal. Vamos iniciar mais um vídeo da nossa formação da vida de oração, baseado no livro Caminho de Perfeição de Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus. Ela, quando escreveu esse livro, por isso que ela chama de El Livreto, ela é um livro bem familiar, a linguagem bem simples, porque de fato ela estava escrevendo apenas para as monjas do mosteiro, para ensinar de fato uma vida de oração para aquelas 12 monjas. Ela não imaginava que esse livro ia se tornar, ia ter uma propagação tão grande como teve, né? E ela, muito esperta, muito inteligente, Santa Teresa deu para um frei dominicano para que ele fizesse alguns rabiscos, né, no livro, lesse, desse algumas dicas para ela, o que é que ele achava. Então, assim, ele foi riscando algumas partes. Por exemplo, no livro cita algumas partes da Bíblia. Ele, opa, isso aqui, se a Inquisição ver, você vai ser punida. Porque na época de Santa Teresa, as mulheres não podiam ler a Bíblia. Mas era só as mulheres? Não. Algumas pessoas também não poderiam ler a Bíblia. Porque não tinha ainda, que hoje nós temos o catecismo da nossa igreja, que dita as regras baseadas na Bíblia, porque cada um poderia ler a Bíblia, pegar a Bíblia e interpretar do jeito que quisesse. Isso aí poderia se tornar muito perigoso. Então, nessa época, não eram todas as pessoas que poderiam ler a Bíblia. E lá no livro No Caminho de Perfeição, tem algumas citações da Bíblia, né? Então, esse frei dominicano, amigo de Santa Teresa, começou a arriscar e depois ele devolveu para ela reescrever o livro. Então, essa edição que nós temos já é uma edição revisada de Santa Teresa. Existe um livro que ele tem os dois textos. Em cima ele tem o texto original e embaixo ele tem o texto revisado. Ele não muda muito, mas tem algumas mudanças nesse no, no livro, né? Então, assim, ela reescreveu o livro de forma, digamos, mais profissional, que ela tem escrevido mais familiar, que ela não imaginava, né, que esse livro ia tomar uma proporção como tomou. Esse livro ele tomou uma proporcionalidade dentro dos mosteiros. Quando ela fundou o primeiro mosteiro, depois foram fundando mosteiros até chegar à quantidade de 5 mosteiros. Então esse livro ele foi propagado para todos esses mosteiros. Então o, esse livro foi propagado realmente de fato nesses outros mosteiros. Então ele se tornou uma grande dimensão, né? Ficou muito conhecido que um livro que ela imaginava, que ela chamava de livro, que é o livro dela da vida que ela escreveu antes, que ela escreveu para os confessores, para outras pessoas, o livro da vida dela. E esse livro, Caminho de Perfeição, ela chama de El Livreto, El Livrinho. Chama de um livrinho qualquer que ela escreveu assim, que ela era muito humilde. Ela achava que esse livro seria de fato apenas ficar dentro dos mosteiros, né? Daquelas 12 monjas, ela não imaginava que ia tomar essa proporção, né? E eu vou falar um pouco aqui da divisão do livro, porque se alguém for comprar e ler, esse livro, o capítulo 1 e 3, ele dá a identidade das carmelitas, ele fala da identidade. O 2, ele, como o padre Paulo Ricardo fala, ele está meio ali no meio, né? Ele fala muitas coisas importantes, mas o capítulo 2, mas de fato o 1 e o 3 ele fala da identidade das carmelitas. E depois eles falam nos outros capítulos das virtudes. Quais as virtudes para viver uma vida de oração? Lá pelo meio do livro. E depois ele fala de realmente a vida de oração nos capítulos finais e ela também comenta sobre o Pai Nosso.
Lá no final do livro ela comenta sobre o Pai Nosso. Então, o livro do capítulo 1 ao 3 é a identidade das carmelitas, depois as virtudes e depois realmente, de fato, a vida de oração, e ela comenta o Pai Nosso. É um livro assim fantástico, pessoal, como eu já falei. E quem quiser adquirir, né, não é caro, é barato. E ele fala também, queria falar também para vocês que ela viveu numa época, falando da vida de Santa Teresa, ela viveu numa época de muito tumulto para a igreja, parecido com os tempos que vivemos hoje. Porque na época de Santa Teresa, quando ela nasceu, não existia o protestantismo. E ela, no decorrer da sua vida, os protestantes começaram, naquele momento, se propagar em toda a Europa, na França, na Inglaterra, na Alemanha, e ela ficou assim, como se fala assim, muito impactada com isso daí, porque países inteiros estavam se saindo da Igreja Católica para ser protestantes, né? Então isso daí era uma coisa que ela ficava muito angustiada, Santa Teresa, porque ela amava de fato a nossa igreja católica, né? E ela tinha outra coisa que a história fala, que ela ficou preocupada que nessa época também estavam descobrindo a América. Ela tem uma preocupação de os protestantes não chegar primeiro na América do que nós católicos. Só que ela, na época, a mulher era tida como ser frágil, ela não podia fazer tanto. Então ela ficou muito preocupada. Ela queria vir para a América para evangelizar. Ela ficou preocupada se os europeus, se os protestantes iam chegar primeiro do que os católicos. Foi uma das grandes angústias da época de Santa Teresa, né? Ela se perguntou: como faço para ajudar a minha igreja? Quando ela faz essa pergunta, ela fala da sua humildade, da preocupação, do amor que que ela tinha pela igreja, né? De fato, o amor que ela tinha pela igreja, ela tinha grandes preocupações das pessoas não saírem da nossa igreja católica. E trago aqui para vocês, jovens sarados, que sigamos o exemplo de Santa Teresa. Não olhemos só os defeitos da nossa igreja. Como eu, em particular, também sei de vários defeitos, já olhei alguns defeitos da nossa igreja, e que a nossa igreja é santa, que nós possamos se conduzir diante da nossa igreja católica, honrando a nossa igreja católica, né? De fato, você vê o amor que Santa Teresa tinha pela nossa igreja, a preocupação. Uma monja que começou num mosteiro tão pequeno, uma cidade tão pequena na Espanha, com 3, 4 monjas, depois vieram 12, como nós vimos, né? E o que ela poderia fazer lá no Carmelo, né? Com 12 monjas, muito pobres, mas ela tinha o entusiasmo e tinha a sabedoria, a consciência que o poder de oração, a vida de oração, de fato, ela poderia ajudar sendo intercessora. E que nós possamos, como jovens sarados, poder ter a consciência que as nossas orações não é um simples passatempo. Nós podemos também, dentro do nosso quarto, fazer as nossas orações, as nossas intercessões, que Deus vai escutar. Sigamos o exemplo de Santa Teresa de amor à nossa Igreja Católica. Vocês vê toda a preocupação com o protestantismo, estava surgindo uma coisa nova. Ela ficou impactada na Europa, em toda a Europa, países inteiros se convertendo.
e ela não poderia fazer muita coisa. Demonstrou toda a sua humildade, todo o seu amor pela nossa igreja. Esse foi mais um dos nossos vídeos. Que todo mundo fique com Deus, que Deus possa nos fortalecer a cada dia.